Pronto. É, Estamos ao vivo agora. No Facebook. Versículo 21. Vai dizer assim, ó. Jesus, Marcos 1, 21, gente. Vamos lá. Marcos 1, 21. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. E no sábado, ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que escutavam ficavam muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com autoridade dele mesmo e não como a dos mestres da lei. Então, chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem que você é o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: "Que quer dizer isto? É um novo ensinamento dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles o obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda aquela região da Galiléia. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão Pedro e de André. E a sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou na mão e ajudou. E ela se levantou. A febre saiu da mulher. Ela começou a cuidar deles. Vou repetir. Assim que a febre saiu da mulher, ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os que estavam doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todos os tipos de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois ele sabia quem Jesus era. De manhã bem cedo, já estamos terminando. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão procurando o Senhor." E Jesus respondeu: "Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim." Vocês entenderam o que eu li? Conseguiram entender a palavra legal? Tudinho que foi falado aqui?
nós trouxemos o irmão César. Caramba, que saudade, quanto tempo. Pastora Adriana, pastora Lucinéia, minha mãe. Vamos lá, gente. Eu quero ser bem objetivo. Essa live ela não ia acontecer. Essa live hoje ela não ia acontecer. Por diversas coisas. Vou falar para vocês. O pregador não pôde vir porque ele está doente, está enfermo, está de cama. Eu tô com uma situação de saúde também, que eu estou aqui porque Deus está me sustentando. Antes de iniciar a live, o meu telefone, esse que eu falo com você, a qual nós fazemos a live, apagou completamente. O telefone tem 3 meses. O telefone apagou completamente. Eu fiquei desesperado apertando o botão, mas não conseguia. Daqui a pouco, quando eu falei no aplicativo que não ia fazer a live, ele acendeu. E o banner que fica aqui atrás é um banner padrão da nossa rádio, caiu do nada. E o fone de ouvido que fica pendurado aqui também caiu do nada. Ou seja, eu já começo a entender que a palavra ela vai surtir efeito na tua vida. Sabe por quê? Porque nós vivemos em um mundo material, porém também espiritual. Sabemos que no material, quando alguém quer impedir que essa live aconteça, ela aparece, ela desliga alguma coisa, ela derruba aqui, ela quebra o meu telefone. Mas no mundo espiritual, nós não vemos quem está querendo derrubar o banner, quem está criando situações para que não aconteça. Mas esses espíritos malignos, eles são derrotados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos escolheu para estarmos aqui nesse momento, nessa hora, para poder pregar a palavra do Senhor. Você vê que Jesus, ele chega na casa de Pedro. A Bíblia vai dizer que a sogra de Pedro, ela estava doente, ela estava caída de cama com uma forte febre. E nós sabemos que a febre é sinal de infecção interna. Se algo teu está infeccionado, está doente dentro de ti, há um sinal de emergência, como a febre. Ela começa a te queimar. A febre em os seus estágios mais avançados, ela te dá sinal de delírios, calafrio, alucinações. A Bíblia diz que a sogra de Pedro, ela estava totalmente febril, deitada numa cama, sem funcionabilidade nenhuma, até porque ela estava doente. Quem é que vai querer alguém que está doente? Quem está doente não serve. Quem está doente não fala. Quem está doente é enjoado. Quem está doente requer atenção. Então essa mulher, segundo alguns relatos estudiosos, de alguns estudiosos, Adriana, Lucas ele estava ali presente e por ser médico não conseguiu sarar tal enfermidade. Então o que eu entendo já nessa palavra é que tem coisas que para o homem a medicina não resolve. Tem coisas na nossa vida que o homem não consegue fazer. Tem coisas na nossa vida que o homem não vai conseguir dar jeito. Tem coisas na nossa vida que somente Jesus pode dar o jeito, pode arrumar a situação. Somente Jesus pode colocar as coisas no seu devido lugar. Jesus ele chega na casa de Pedro e é logo avisado que tem alguém doente na casa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Jesus imediatamente procura saber onde está a pessoa. Sabendo que Jesus ele sabe dos nossos sentimentos. Jesus ele conhece nós. Ele nos conhece por dentro e por fora.
É interessante saber que antes mesmo de eu pronunciar algo, Jesus ele já sabe o desejo do meu coração. Jesus ele sabe da minha situação nesse exato momento, como eu estou aqui, mas independentemente disso, ele está guardando tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus, quando ele chega na casa de Pedro, Jesus ele é logo abordado pelas pessoas que estavam junto ali, e dizendo, tem uma pessoa doente. Vamos conjecturar para a gente ter um entendimento. Tem uma pessoa na live que está doente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que estão nos assistindo agora, que está doente, que está pedindo socorro, que a sua alma já não aguenta mais, que está desenganada pelos médicos. Tem pessoas que estão nos assistindo agora, que está completamente em estádio de loucura, já não sabe mais o que fazer, está sem perspectiva de vida alguma. Mas Jesus manda eu te dizer nessa tarde que aonde há 2 ou 3 reunidos em o nome dele, ele se faz presente. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aonde o Senhor está presente, a enfermidade ela bate por retirada. O espírito maligno ele bate por retirada. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chega na casa, é abordado pelos discípulos de que há alguém enfermo, há alguém doente. E imediatamente a Bíblia vai dizer que Jesus vai até a essa mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e cura essa mulher, sabe como? Pegando pela mão. A Bíblia vai dizer por intermédio do profeta maior Isaías, no seu capítulo de número 41, no verso de número 10. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, que a mão do Senhor é aquela que nos sustenta e que nos levanta. Deus ele vai dizer, não temas porque eu te ajudo, se esforça-te porque eu sou contigo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E o profeta também, Isaías, messiânico Isaías, no seu capítulo de número... O profeta Isaías, me perdoe. O profeta Isaías também vai dizer no capítulo de número 53 que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar. Se eu entendo que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, se ele diz que não está encolhida, é que ela está estendida. Louvado seja o nome do Senhor. O oposto de não é sim. Se não está encolhida, ela está estendida. Para você que me ouve, para você que me vê, por intermédio dessa live, por intermédio desse aplicativo, por intermédio desse site, aonde quer que você esteja, o que vai te salvar não é o que eu estou falando. O que vai te salvar e te curar é a fé que você está exercendo e praticando nesse exato momento. Se a palavra que eu estou ministrando ao teu coração nessa hora está sendo como água que rega a semente da fé que está dentro do teu interior, que essa palavra que seja água para regar e dar o crescimento para a tua fé, para que a sua fé sendo dispositivo seja ativa na tua vida e essa enfermidade venha cair por terra. Você tem que exercitar, você tem que crer, você tem que glorificar a Deus, você tem que compartilhar, você tem que dar glórias a Deus, porque a palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer por intermédio do escritor de Hebreus, que ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele toca na mão da sogra de Pedro, imediatamente ela é curada. E o que me chama a atenção nesse versículo é que após ela ser curada, ela começa a servir. Olha só, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Jamais que aquele que não é curado, ele pode curar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Não tem como você ir para o campo de batalha se você não tiver com a enfermidade, com uma brecha aberta, com algo dentro do teu coração precisando ser curado. Seja ele um perdão, seja ele uma prática de algo que venha te desagradar a Deus. Nessa tarde, Jesus ele está estendendo as suas mãos para te curar.
pegando na mão de Jesus, você vai confessar os seus pecados e vai dizer: Senhor, eu sou falho nessa área. Senhor, eu preciso de perdão nessa área. Senhor, eu estou doente da cabeça. Senhor, a minha vida já está desenganada pelos médicos. Senhor, a minha vida já está desenganada pela medicina. Senhor, eu tenho uma mágoa no meu coração que eu não consigo perdoar quem me fez o mal. Então, se você confessa com seus lábios ao Senhor, a Bíblia vai dizer que aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia do Senhor. Então, nessa tarde, Jesus, ao tocar na mão da sogra de Pedro, ela já começa, note-se que quando Jesus ajuda ela a levantar, a febre saiu. A febre saindo do corpo daquela mulher, a enfermidade, louvado seja o nome do Senhor, saindo do corpo daquela mulher, ela começa a servir. Vê que quando ela estava com febre, deitada, alojada, entrevada numa cama, ela não fazia isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja nesse quadro de uma febre espiritual, algo dentro de você que está te paralisando, não somente numa cama, mas num sofá, num smartphone, numa televisão, e você não está conseguindo fazer a obra do Senhor. Jesus, ele está dizendo que nessa tarde ele está estendendo as suas mãos para te segurar e te ajudar a te levantar dessa situação que você se encontra. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Não sou eu com as minhas palavras que vai fazer você se levantar dessa situação que você se encontra. É a palavra do Senhor que é viva e eficaz. É a sua fé que você crê. Jesus, ele fala que se você tiveres fé e não duvidar, você pode dizer ao monte: erga-te e lança-te precipício abaixo. E isso é possível. Sabe por quê? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E sem fé, a Bíblia vai dizer por intermédio do escritor de Hebreus, capítulo de número 11, que sem fé é impossível agradar. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Paulo, o que é a fé? A fé é você acreditar em algo que você não vê. Você está vendo essa palavra? Não, né? Mas você está acreditando? Sim. Por quê? Porque tu está ouvindo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então, quando você ouve a palavra do Senhor, ela entra no teu organismo, ela entra na tua mente, não somente no teu coração, porque o coração, ele é um órgão oco que somente serve para bombear oxigênio e levar sangue até o cérebro. O que, na verdade, nós precisamos fazer é introduzir a palavra do Senhor na nossa mente, para que os nossos caminhos sejam bem, que os nossos caminhos sejam aplicados com reverência, com sabedoria, com inteligência, com discernimento. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele cura a sogra de Pedro. Ela começa a servir. E nota-se pelas pessoas que estão ao redor que ela já está curada. Por quê? Porque ela se entregou para Jesus. Ela poderia não querer ser curada por ele. Ela poderia querer ser curada por outros tipos de pessoas. Eu não quero ser curada por Jesus. Então vai continuar da mesma forma. Sabe por quê? Tem gente que não busca recurso na igreja. Tem gente que busca recurso em outros lugares. Em curandeira, em rezadeiras, em simpatias, em horóscopos, em outras coisas que não provém do Senhor. Deixa eu te dizer, a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que vêm a mim, jamais eu lançarei fora de mãos vazias. E a palavra do Senhor também vai me dizer nessa tarde que a palavra do Senhor, ela vai, mas ela não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está procurando ser curado com outros tipos de recurso, lembra da mulher do fluxo de sangue? Por 12 anos, a Bíblia vai dizer que ela já tinha gastado todos os seus recursos, ou seja, já tinha ido em todos os tipos de lugares para obter a sua cura, obter a sua salvação. Mas em quem ela encontrou? Em Jesus, somente tocando na orla do vestido de Jesus. Mas deixa eu te dizer um segredo aqui: não foi a orla do vestido de Jesus quem curou aquela mulher, foi a fé que estava dentro dela que foi gerada. Essa que eu estou falando para você gerar dentro de você. Gere-se, deixa gerar, deixa brotar a fé que está dentro de você. Talvez você está doente, há muito tempo, doente de relacionamentos, doente de vida financeiras, doentes de alma abatida, que só vive triste, só vive chorando, não consegue sorrir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, aonde tem um louvor que diz: onde Jesus Cristo, onde Jesus mora não existe tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro.
Onde Jesus mora só existe alegria. Então, o que eu entendo? Que nós somos ser um corpo formado para ser templo, casa do Espírito Santo do Senhor. Então, se o Senhor habita em você, meu irmão, tudo que é tipo de morte, de mortandade, de infecção, de miséria espiritual, ela tem que bater por retirada, meu irmão. Agora, material é inevitável, porque doença não dá em poste. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas é necessário saber que para curar a tua alma, somente Jesus, meu irmão. Sabe por quê? Lembra que nós lemos do versículo 21 até o versículo 39? Então escuta só. Para Jesus fazer um milagre e curar a sogra de Pedro, antes ele teve que passar por um processo muito doloroso lá atrás. A sua primeira libertação de um espírito mau. Jesus ele chega na aldeia de Cafarnaum e ali é levado um homem, um jovem que estava com um espírito mau. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. E ali foi levado um homem que estava com um espírito mau. E aquele espírito maligno reconhece que Jesus de Nazaré estava presente naquela área, naquele lugar. Então, assim somos nós quando habitamos, Jesus habita na nossa vida, aonde quer que nós chegamos, as pessoas têm que notar. Se não for as pessoas, os espíritos, eles notam. Louvado seja o nome do Senhor. Houve um impedimento para eu tentar não fazer, para eu não conseguir realizar essa live de hoje. Mas aprove Deus dar ordem aos anjos dele ao meu respeito para me guardar e fazer essa live acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então chegou ali os homens que estavam com um homem que estava com um espírito mau e começou a gritar: o que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem que você é santo, o santo Deus que ele enviou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabia que vai ter lugares? Vou te falar um negócio aqui, pega essa senha aí no teu coração. Olha só. Vai ter lugares que você vão chegar que vai estar uma alegria tremenda, mas quando você chegar, vai haver uma tristeza. Como assim, pastor Paulo? Deixa eu te falar. Vai ter rodas de amigos, de pessoas, que você vai chegar e vai haver silêncio. E pessoas vão sair. E tem gente que vai falar gracinha. Sabe por quê? Porque a luz, ela incomoda as trevas. E espírito maligno, a Bíblia diz que o espírito maligno, ele sabe quando o espírito de luz, ele chega. Lembra Jesus na cruz? Antes de dar o seu último suspiro, a Bíblia vai dizer que o ladrão da esquerda zombou de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o da direita, ele honrou ao Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então o que eu entendo com isso? Que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhos. A Bíblia vai dizer por intermédio do apóstolo Paulo em Gálatas 5,16 que a concupiscência, a vontade da carne, a vontade do Espírito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eles dois vão se gladiar, ambos para que façam o que queres. A carne vai lutar contra o Espírito e o Espírito vai lutar contra a carne. E isso fica maquinando na tua mente. Então, automaticamente, o que eu entendo, voltando aqui para a palavra, é que quando você está cheio de Jesus, está cheio de unção, aonde você chegar, ou você vai causar alegria, ou você vai causar tristeza. Alegria, porque você vai estar compartilhando com pessoas também que estão com o mesmo Espírito que você. Tristeza, porque você, por estar com o Espírito Santo, vai chegar em determinados lugares que vai ter pessoas que vão ficar com raiva. E só não vai dizer, mas você vai entender que são espíritos malignos se apossando de corpo de pessoas para poder te afligir, para poder se levantar contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Já à tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes. Olha aqui, levaram a Jesus todos os doentes e todas as pessoas que estavam com espírito maligno. Por quê? Porque sabia que depois do ato que ele teve lá atrás,
de curar um jovem lá de Cafarnaum que estava com um espírito mau, ele curou também a sogra de Pedro. Então aproveitaram a porção dobrada e falaram: opa, tem alguém na minha casa que precisa de uma libertação. Tem alguém na minha casa que precisa de uma cura. Tem alguém na minha casa que está doente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu te convido a se atentar com o que está sendo falado aqui nessa tarde. Tem alguém na tua família que precisa de libertação. Tem alguém na tua casa que precisa de uma cura. Tem alguém na tua família que precisa de uma restauração. A Bíblia vai dizer que Jesus, aonde ele estava, as pessoas chegavam para ser curadas. Eu me lembro que no próprio capítulo de número 2, mais à frente, vai dizer que Jesus ele se estabiliza na casa de Pedro. E soube-se que Jesus estava em casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As pessoas sabiam que Jesus estava em casa, mas Jesus não estava na casa dele. Jesus estava na casa de Pedro. Sabe o que eu entendo com isso? São as pessoas que quando você convida Jesus para a tua vida, as pessoas quando passam por você, elas falam: Jesus está naquela casa. Jesus está naquele homem. Aquele homem é homem de Deus verdadeiramente. Não é você que tem que se titularizar homem e mulher de Deus. Olha só, Adriano, não somos nós que precisamos falar que somos homens e mulheres de Deus. Não somos nós que precisamos, Lucinéia, falar que expulsamos. Eu faço, eu aconteço. Se vir comigo, vai voltar por 7. Não é nós que temos que falar. São as pessoas que têm que ver. Você vê, Jesus falou alguma coisa, levantou bandeira, levantou placa para falar: eu sou a cura. Jesus falou isso. Jesus falou: ó, hoje eu vou expulsar demônio. Jesus falou isso? Não, Jesus não falou. Ele mostrou. Tem coisas que não precisa a gente falar. É só viver. É só usar. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa eu me titularizar como homem de Deus. Eu tenho que ser o homem de Deus. Não adianta eu falar que eu prego muito. Não adianta eu falar que eu sou o melhor marido. Eu tenho que viver. A minha mulher tem que ver. Não adianta eu falar que eu sou um bom pai. O meu filho que tem que saber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não adianta falar que eu sou verdadeiramente cheio de azeite, cheio de unção. São as pessoas que têm que ver. Não adianta eu falar que essa live ela vai bombar. Não adianta eu falar que essa live vai ser um sucesso porque eu sou o vaso das galáxias. Não. É vocês que têm que saber se Deus está falando contigo ou não. Louvado seja o nome do Senhor. A Adriana hoje evangelizou bonito. Deus abençoe. Cláudia Provém. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Para a glória de Deus. Então, para a gente resumir, olha aqui que interessante. Jesus curou muitas pessoas de todos os tipos de doença. Jesus curou. Sabe por que eu estou repetindo isso? Porque você que está me vendo, você está falando: não, mas para minha doença não tem cura. Espera aí. Jesus curou muitas pessoas de todos os tipos de doença e expulsou muitos demônios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para você já está desenganado. Gente, a gente não está falando de câncer, de diabetes. Não estou falando somente disso, não, de dor de cabeça. Não, eu estou falando de feridas e doenças da alma. Da alma. Às vezes você não sabe, mas com essa palavra revelada, você está se atentando que tem algo na tua alma que precisa ser curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é nessa tarde, Jesus ele está falando, por intermédio dessa palavra, que Ele é a cura. Somente Ele pode te dar aquilo que o homem não te dá. Eu aposto que se essa live tivesse sendo se essa live falasse de sorteio, de 10 mil reais de Pix, de pagode, de funk, eu acho que estava bombada. Mas são poucas pessoas, porém que precisam verdadeiramente ouvir o que o Senhor tem para falar. Louvado seja o nome do Senhor. Torno a repetir, Jesus aqui ele está falando de cura, não somente do exterior, mas do interior. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra da passagem dos 10 leprosos que foram curados
Um, na verdade. Que isso, pastor? Não foram os 10 curados? Para mim foi um. Sabe por quê? Porque os 10 foram curados da sua lepra exterior, material. Mas só um teve a sua lepra interior curada, do interior curada, que foi aquele que voltou para agradecer. Sabe o que eu entendo com isso? Os outros 9 foram curados da lepra da carne, mas não da alma, porque lhe faltou gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra, gratidão. Talvez Deus ele já está agindo ao teu favor, já te deu uma vitória. Talvez Deus ele já entrou com providência numa área que você precisa tanto ser curada ou ser curado. Mas ele hoje ele requer uma gratidão sua. Não estou falando de oferta e dízimo, não. Eu estou falando de uma gratidão, é o reconhecimento. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que tudo pode e tudo pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Espalha para geral isso que eu estou te falando. Somente Jesus, ele pode te dar o que você precisa. Somente ele pode curar a ferida da tua alma. Somente Jesus, mais ninguém, meu irmão. O resto é tudo atalho. Louvado seja o nome do Senhor. Eles vão te dar uma cura momentânea, uma cura passageira, para aquele momento de alegria, de euforia. Mas depois, quando você reclinar a cabeça no teu travesseiro, torna a voltar tudo de novo. Então, para a gente finalizar, Jesus expulsou muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. Louvado seja o nome do Senhor. E de manhã bem cedo, quando Jesus ainda estava, levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto, e ali ficou orando. Aí os seus discípulos começaram a procurar, e quando acharam, falaram: todos te procuram, Senhor. Será? Agora eu quero chamar a tua atenção aqui para algo muito interessante. Ali naquele momento, a palavra do Senhor disse que todos procuravam a Jesus, porque sabia que ele tinha curado. A minha pergunta é: estamos procurando a Jesus ou servindo a Jesus pelo que ele é ou pelo que ele faz? Confrontei algumas pessoas da live uma certa vez e afirmei algo muito impactante. Muitas pessoas estão na igreja hoje para conseguir bem materiais nessa terra e com medo do diabo. Outras estão porque verdadeiramente crê que Jesus é aquele que vai te salvar a tua alma e é aquele que vai te levar para a Nova Jerusalém. A verdade é essa. A minha pergunta é: você tem adorado a Deus pelo que ele é ou pelo que ele faz? A Bíblia vai dizer aqui, Adriano, que muitos procuraram a Jesus. Por que eles procuraram a Jesus? Será que não procuraram antes de fazer ou procuraram depois que fizeram? A pergunta é essa. As pessoas têm procurado Jesus antes dele fazer ou as pessoas têm procurado Jesus depois que ele fez? Lembra de Miriam? Antes de o mar abrir, Miriam não bateu o pandeiro. Mas depois que o mar se abriu, Miriam bateu o pandeiro. Lembra de Paulo e Silas? Louvado seja o nome do Senhor. Ai, Jesus. Lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas, antes das portas da cadeia se abrirem, eles já estavam louvando ao Senhor. E depois que as portas se abriram, eles foram embora? Não. Salvaram. Quem? Lembra do carcereiro que queria tirar sua vida? Aí eles falaram assim: não precisa fazer tal coisa. Aí o carcereiro: mas e o que eu faço, Adriano? O que eu faço para salvar minha vida? Paulo e Silas falaram: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Sabe o que eu entendo com isso? Se você crê no que está sendo falado aqui, por esse homem aqui, falho, que às vezes embola a fala, simples, mas se você der credibilidade para essas palavras, será salvo tu e tua casa.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia falou que muitos procuravam a Jesus. Mas antes da leitura não procuravam Jesus. Antes dele curar o espírito maligno. Não procuravam Jesus antes dele curar a sogra de Pedro. Mas depois que ele curou, depois que ele fez, procuraram a Jesus. O que você tem procurado, meu irmão? O que você tem procurado? O que você tem procurado em Jesus? A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Não adianta, a gente vai falar sempre de Jesus Cristo. Ele é o centro dessa live. Ele é o centro desse programa. Ele é o centro da nossa vida. Somente Jesus Cristo. Ele pode te dar aquilo que você precisa. E até mesmo aquilo que você não tem. Louvado seja o nome do Senhor. Todos estão te procurando, Senhor. Respondeu Jesus. Vamos ao povoados para a gente encerrar. Olha o que Jesus respondeu. Vamos aos povoados que ficam perto daqui para que eu possa anunciar o Evangelho. Ali também, vamos até os povoados para que eu possa também anunciar o Evangelho, pois foi para isso que eu vim. Jesus ele quis dizer que a cura não está somente na minha casa. A cura está na casa da Lucinéia. A cura está na casa da Adriana. A cura está na casa da Ana Luísa. A cura está na casa da Valéria. A cura está na casa da Cláudia. Jesus ele quis dizer isso. Vamos até os outros povoados. Viu o que Jesus falou? Ele não descartou ninguém. Jesus não se titularizou único. Ele falou, vamos. Jesus ele nos convida nessa tarde a fazer o que ele fazia quando andava na vida nessa terra. Nos teus 33 anos, dizem que o seu ministério foi de 3 anos e meio, claro, pós-batismo, mas na verdade começou lá em Belém, quando ele nasceu, Herodes querendo matar. Jesus ele está te convidando nessa tarde, vamos aos povoados, às aldeias. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Vamos até outros lugares. Porque assim como eu fiz a obra aqui, há outras casas precisando de pessoas que precisam de cura, de libertação. Você sabia que no momento que a gente está aqui palestrando, nesse domingo, tem pessoas revirando lixo agora procurando o que comer? Sabia que nesse momento que nós estamos conversando aqui, há pessoas pensando em tirar a vida? Sabia que nesse momento que estamos conversando aqui agora, tem pessoas que estão andando sujas? Eu vi uma reportagem que teve um rapaz que foi resgatado por um grupo jovem. Ele foi resgatado nas ruas e ele estava cheio de roupa. E quando tiraram a roupa daquele homem para poder dar banho, dentro das suas roupas tinha casca de banana, papel de bala, guimba de cigarro, caco de vidro. Por quê? Porque aquele homem estava possesso de espíritos malignos imundos. O espírito maligno sujo que tomava a vida daquele homem. Mas aqueles jovens que chegaram para evangelizar e tiraram, viu, né, Adriano? E aqueles homens que chegaram e cortaram com a tesoura aquelas roupas, tiraram aquelas tranqueiras, são nós. Somos nós que temos que fazer esse trabalho. Eu ouvi uma frase que a minha esposa me falou esse dia, falou assim, sabe por que morador de rua não pega Covid? Deixar você pensar. Por que morador de rua não morre de Covid? Porque ninguém abraça. Porque ninguém está perto. Que ninguém beija.
porque ninguém está aglomerado com eles. E é para isso que Jesus te chamou nessa tarde. Vamos às aldeias e povoados, porque foi para isso que Jesus nos chamou. Foi para isso que eu vim. Eu estou com uma dor de cabeça horrível. Mas Jesus não me chamou para ficar em casa negligenciando. Se dá para mim vir, eu vim. Eu estou aqui. Falando com dificuldade, mas eu estou aqui pregando a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos às aldeias. Vamos para o campo. Vamos porque tem pessoas que precisam ser libertas. Meu irmão, a palavra certa é egoísmo. Deus não nos chamou para sermos egoístas. A salvação é para todos. Tem muita gente que precisa de um alimento material, mas também de um alimento espiritual. Porque o alimento material vai parar a fome dela por algumas horas. Dependendo do alimento, até o dia todo. Mas o alimento espiritual que nós precisamos levar para essa pessoa é um alimento que, se essa pessoa provar, ela jamais tornará a sentir fome. Pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Está vendo? Não era só naquele lugar que tinha pessoas doentes e com espíritos malignos. Jesus, ele falou que em todas as aldeias, em todos os lugares. Sabe o que eu tenho por entendimento nessa hora? É que no mundo está cheio de almas presas, acorrentadas na mão do diabo. Lembra que o profeta falou? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas, apregoar o ano aceitável do Senhor, libertar os cativos das prisões. Foi para isso que Jesus te chamou. Jesus não te chamou para tu ficar somente em casa, abafando o teu ministério. A Bíblia diz que não se esconde uma cidade atrás de um monte. Não se esconde. Por quê? Ninguém vai notar, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Aonde você mora, as pessoas precisam saber que aonde você mora tem profeta de Deus, sim. Lembra que ele falou para Ezequiel? Deus falou para Ezequiel, independente do que eles pensarem, falarem ou disserem, eles vão saber que teve profeta de Deus nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, vamos às cidades, vamos aos lugares, faça aquilo que o Senhor mandou você fazer, tá certo? Em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar em nome de Jesus pela tua casa, pela tua saúde, pela tua alma, em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos e glorificamos o teu nome. Senhor, nós cremos nessa palavra, Senhor, cremos no teu amor, cremos, ó Deus, que somente o Senhor pode fazer aquilo que a medicina não pode fazer, Pai. Somente o Senhor tem descanso e cura para a nossa alma, Pai. Deus, eu te entrego a vida dessa pessoa aqui do outro lado, me acompanha. Pai, que por algum momento desacreditou que essa enfermidade poderia ser curada. Enfermidade da carne? Tudo bem. Mas a que nós estamos falando é a enfermidade da alma. Jesus, ele não pode curar a enfermidade carnal, mas ele pode salvar a tua alma. Então nessa tarde, Senhor, nós te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Domingo que vem a gente está aqui de volta, se assim o Senhor permitir. Tá bom? Diácono Wanderson Marcos vai estar conosco aqui
domingo ministrando a palavra do Senhor. Tá bom? Desculpa alguma coisa aí. Deus abençoe, Adriana. Obrigado. A gente vai orar pela Cláudia e pela Ana Paula sim. Tá bom? E eu quero convocar aí a tropa aí, ó. Lucinéia, Ana Luísa, Valéria, para também se reunir nesse propósito aí e orar pela vida da Cláudia e da Ana Paula. Tá certo? E ore por mim também, que eu careço. Tá bom? De oração dos irmãos. Solta o meu nome aí na oração que é mistério. Amém? Fica com Deus. Ó, Adriana, sim, vou me cuidar. Baixe o nosso aplicativo da Rádio Amor Incondicional no Play Store, levinho. Baixa lá para você acompanhar a nossa programação. Ah, e visita também o YouTube. Pastor Paulo tem um canal agora, Ministério Paulo Tavares. Lá tá todas as lives que eu pude fazer nesse momento aí de pandemia e que nós estamos vivendo, tá certo? Graça e paz, Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.